Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. O crepúsculo lançava sombras compridas pelas janelas da casa dos Hastings, a luz do final do dia banhando a sala de estar em um tom dourado suave. Laura Hastings, uma jovem mulher de 29 anos com cabelos castanhos presos em um coque desarrumado, balançava suavemente seu bebê recém-nascido, Ethan, nos braços. Seus olhos cansados, mas cheios de amor, observavam um filho que, finalmente, dormia após um dia agitado. Naquele momento de tranquilidade, Laura ouviu o som familiar do carro de Daniel estacionando na garagem. Seu coração acelerou, mas desta vez, não por expectativa ou alegria. Havia algo diferente nos últimos meses. Daniel, seu marido, estava distante, seus horários de trabalho mais longos, suas desculpas mais esfarrapadas. O instinto de Laura, aguçado pela intuição de mãe, dizia que algo estava terrivelmente errado. A porta da frente se abriu e Daniel entrou, o cheiro de seu perfume caro enchendo o ar. Ele estava impecavelmente vestido, como sempre, mas havia uma frieza em seus olhos azuis que fez Laura se encolher internamente. Tentando esconder a ansiedade, ela forçou um sorriso e disse suavemente: "Oi, amor. Como foi seu dia?" Daniel não respondeu imediatamente. Ele olhou para Laura, depois para o bebê nos braços dela, e algo no fundo de seus olhos pareceu endurecer. "Precisamos conversar." Ele disse, sua voz baixa e controlada. Laura sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "A respeito de quê?" ela perguntou, tentando manter a voz firme. Antes que Daniel pudesse responder, a porta da frente se abriu novamente e uma mulher jovem, alta e elegante, entrou. Ela estava deslumbrante em um vestido vermelho justo, seus cabelos loiros caindo em cascata pelos ombros. Laura olhou para ela, confusa e incrédula. "Quem é ela, Daniel?" A voz de Laura tremia. Ela já sabia a resposta, mas precisava ouvir dele. Daniel deu um passo à frente, sua expressão impassível. "Esta é Clarissa." Ele disse, como se apresenta-se uma conhecida casual. "Ela vai ficar aqui a partir de agora." O chão pareceu desaparecer sob os pés de Laura. "O quê?" A palavra saiu quase como um sussurro, carregada de dor e incredulidade. "Você ouviu?" respondeu Daniel, sua voz agora dura. "Eu estou com ela agora, você precisa sair." Laura sentiu o mundo girar. "Mas, e nosso filho?" ela perguntou, segurando Ethan mais perto. "Isso é problema seu," disse Daniel friamente. "Arrume suas coisas e vá." As palavras foram um golpe, cada uma cravando-se em seu coração como uma faca afiada. Laura olhou para Daniel, buscando nos olhos dele algum traço do homem que uma vez amara. Mas ele já não estava lá. O homem à sua frente era um estranho, frio e implacável. Sem outra opção, Laura subiu as escadas com lágrimas ardendo em seus olhos, tentando não deixar que Ethan sentisse sua agitação. Com mãos trêmulas, ela pegou uma mala e começou a encher com roupas e itens essenciais para o bebê. Cada movimento parecia irreal, como se estivesse presa em um pesadelo do qual não podia acordar. De volta à sala de estar, Clarissa estava confortavelmente instalada no sofá, seu olhar desdenhoso fixo em Laura. "Não demore", disse ela com um sorriso frio. Daniel estava na porta, observando impassível. "Eu vou cuidar disso", ele disse a Clarissa, então se virou para Laura. "Você tem 10 minutos." Laura saiu da casa com Ethan nos braços e a mala pendurada no ombro. O vento gelado do inverno a envolveu imediatamente, cortando sua pele como lâminas. Ela olhou para a casa que havia sido seu lar e sentiu uma dor profunda. O frio era quase insuportável, mas o vazio em seu coração era ainda pior. Caminhando pela neve que começava a se acumular, Laura se dirigiu à rua principal, sem um plano, apenas o instinto de proteger seu filho e sobreviver. Cada passo na neve parecia um esforço monumental, mas ela sabia que não podia parar. O amor por Ethan era a única coisa que a mantinha em pé. Finalmente, ela encontrou um pequeno hotel barato na periferia da cidade. O recepcionista olhou para ela com compaixão quando pediu um quarto,
a voz embargada pelo frio e pela tristeza. Dentro do quarto simples, Laura colocou Ethan em uma cama improvisada com cobertores e desabou na cadeira ao lado, as lágrimas finalmente fluindo livremente. Enquanto a neve caía lá fora, Laura olhou para seu filho e prometeu a si mesma que, de alguma forma, superaria essa traição. Ela não sabia como, mas uma chama de determinação começou a queimar dentro dela. Daniel poderia tê-la deixado na neve, mas ela não iria permanecer lá. Ela se levantaria, pelo bem de Ethan, e encontraria uma maneira de reconstruir sua vida, e um dia, ele se arrependeria de tudo que fez. Nos dias que se seguiram, Laura foi forçada a enfrentar uma nova realidade. Cada manhã começava cedo, com ela alimentando seu bebê e depois saindo para procurar emprego. As ruas cobertas de neve e gelo dificultavam seus movimentos, e os olhares de piedade e curiosidade das pessoas que cruzavam seu caminho eram quase insuportáveis. Em todas as lojas e cafés onde perguntava sobre trabalho, recebia a mesma resposta educada, mas negativa. A rejeição constante corroía sua esperança, mas ela se recusava a desistir. Sabia que tinha que ser forte por seu filho. Uma manhã, enquanto vagava pelas ruas, Laura encontrou um café que parecia diferente dos outros. Era pequeno, aconchegante, com um letreiro que dizia Café dos Sonhos. Entrou hesitante, o sino acima da porta soando sua chegada. O aroma de café fresco e pão recém-assado a envolveu, oferecendo um momento de conforto. Ela se aproximou do balcão, onde uma mulher de meia idade, com um sorriso gentil, estava atendendo os clientes. Bom dia, Laura começou, sua voz trêmula. Eu estou procurando por um emprego. Qualquer coisa que possa fazer, estou disposta a aprender. A mulher, que se apresentou como Maria, estudou Laura por um momento, seus olhos cheios de compreensão. Sem fazer perguntas invasivas, Maria ofereceu-lhe uma posição temporária como garçonete. Laura quase chorou de alívio. A oportunidade de trabalhar, mesmo que apenas por algumas horas por dia, era mais do que ela poderia ter esperado. O trabalho no café era exaustivo, mas Laura encontrou uma nova fonte de força em cada tarefa que realizava. A rotina de servir mesas, limpar o chão e interagir com os clientes começou a dar um propósito aos seus dias. Seus colegas de trabalho, embora inicialmente reservados, começaram a se abrir para ela, oferecendo sorrisos encorajadores e palavras de apoio. O café se tornou um refúgio, um lugar onde ela podia esquecer, mesmo que por alguns momentos, a dor da traição de Daniel. A cada noite, ao voltar para o pequeno quarto de hotel, Laura se permitia um momento de vulnerabilidade. Ela olhava para seu filho dormindo pacificamente e se prometia que, não importava quão difícil fosse, encontraria uma maneira de proporcionar uma vida melhor para ele. As lembranças dos dias felizes com Daniel eram como facas em seu coração, mas também serviam como um lembrete do que ela estava lutando para superar. Enquanto o inverno continuava a rugir do lado de fora, Laura se agarrava à esperança de que a primavera traria consigo novas oportunidades e um novo começo. Ela sabia que seu caminho seria longo e árduo, mas estava determinada a caminhar por ele com a cabeça erguida e o coração cheio de determinação. Uma noite, após o fechamento do café, Laura estava limpando as mesas quando Clara, a colega de trabalho, se aproximou. Eu vi você com seu bebê na outra noite. Você está bem? Perguntou, a voz cheia de preocupação genuína. Laura hesitou, mas a gentileza nos olhos de Clara fez baixar a guarda. Fui expulsa de casa, disse ela, as palavras amargas na boca. Estou tentando começar de novo. Clara colocou uma mão reconfortante no ombro de Laura. Você é mais forte do que pensa. Estamos aqui para ajudar. A bondade de Clara foi um bálsamo para o coração machucado de Laura. Ela começou a ver o café não apenas como um local de trabalho, mas como um santuário. Os clientes habituais, como o Sr. Thompson, um idoso que lia jornais todas as manhãs, e a Sra. Garcia, uma mãe solteira que sempre trazia seu filho pequeno, tornaram-se rostos familiares que traziam um senso de normalidade à vida de Laura. Um dia, enquanto Laura servia uma mesa perto da janela, notou um homem idoso olhando para ela com curiosidade. Você parece ter uma alma forte, jovem. Disse ele, sorrindo gentilmente.
Eu vejo você trabalhando duro todos os dias. Lembre-se, a vida pode ser dura, mas você também pode ser. Essas palavras ficaram com Laura, servindo como um lembrete constante de sua resiliência. Cada dia no café era uma batalha, mas também uma oportunidade de reconstruir. Com o tempo, ela começou a se sentir mais confiante em suas habilidades. Seus movimentos se tornaram mais fluidos, seus erros menos frequentes. Uma noite, depois de um turno particularmente longo, Laura estava contando o caixa quando Marge entrou. Você está indo muito bem, Laura, disse Marge, com um raro sorriso. Estou impressionada com a sua dedicação. Continue assim, e você terá um futuro brilhante aqui. Laura agradeceu com um sorriso, sentindo uma onda de orgulho e gratidão. Naquela noite, enquanto segurava seu bebê adormecido nos braços, ela olhou pela janela do hotel, vendo a neve cair suavemente. Pela primeira vez em semanas, sentiu uma centelha de esperança verdadeira. O caminho à frente ainda era incerto e cheio de desafios, mas ela sabia que, com determinação e apoio, poderia enfrentar qualquer coisa. O café não era apenas um emprego, era o começo de uma nova vida. Uma vida que Laura estava determinada a construir, não apenas para si mesma, mas para o futuro de seu filho. E assim, dia após dia, ela continuou, cada vez mais forte, cada vez mais resoluta em sua jornada de renascimento e vingança. Cada noite, após o trabalho, Laura segurava seu filho em seus braços, prometendo-lhe uma vida melhor. A determinação de Laura crescia a cada dia. Ao limpar mesas e servir clientes, ela observava, escutava e planejava. Daniel não a conhecia de verdade, ele subestimou sua força e resiliência. Laura decidiu que iria mostrar a ele quem ela realmente era. Durante as pausas no café, Laura começou a frequentar a biblioteca local, onde utilizava os computadores para pesquisar informações sobre Daniel e seus negócios. Ela descobriu que ele estava envolvido em atividades ilegais que iam desde evasão fiscal até suborno. Com cuidado, Laura coletou cada pedaço de informação, guardando evidências em um pendrive que mantinha sempre consigo. No café, Laura conheceu Megan, uma advogada que frequentemente visitava o lugar para trabalhar em seus casos. Megan era uma mulher determinada e justa, e Laura, após algumas conversas, decidiu confiar nela. Em uma noite fria, após o expediente, Laura revelou sua história para Megan. A advogada, comovida e indignada, decidiu ajudar Laura sem cobrar nada. Elas começaram a planejar a vingança juntas, estudando cada movimento de Daniel e elaborando uma estratégia meticulosa. Enquanto isso, Laura também encontrou apoio em outros clientes do café. Mr. Thompson, um contador aposentado, ofereceu-se para ajudar a analisar os documentos financeiros de Daniel. Ele descobriu discrepâncias que poderiam incriminar Daniel por fraude. Jenny, uma jornalista investigativa, começou a investigar a vida de Daniel, preparando uma série de artigos que revelariam suas traições e crimes para o público. Laura se fortaleceu com cada novo aliado, sentindo-se mais confiante a cada dia. Ela sabia que precisava se manter discreta, qualquer erro poderia alertar Daniel. Cada noite, ela revisava os planos com Megan, ajustando detalhes e preparando-se para todas as possibilidades. As noites eram curtas e o cansaço constante, mas a vontade de justiça mantinha Laura em pé. Em uma dessas noites, enquanto Laura embalava seu filho para dormir, ela refletiu sobre sua jornada. Lembrou-se dos momentos de felicidade com Daniel antes das traições, das promessas não cumpridas e dos sonhos destruídos. Mas agora, ela tinha um novo sonho, a liberdade e a justiça. Laura sabia que estava no caminho certo, e a imagem do futuro brilhante para ela e seu bebê lhe dava forças. Finalmente, chegou o momento de agir. Laura e Megan organizaram uma reunião com os outros aliados no pequeno apartamento de Laura. Eles discutiram os últimos detalhes do plano. Jane estava pronta para publicar as revelações bombásticas sobre Daniel. Mr. Thompson havia preparado um relatório detalhado das fraudes financeiras, e Megan estava pronta para representar Laura em qualquer batalha legal que surgisse. Laura, no centro de tudo, sentia-se mais poderosa do que nunca. Ela estava prestes a enfrentar Daniel e reivindicar sua dignidade. Com tudo em posição,
Laura sabia que não havia volta. Ela olhou para o rosto inocente de seu filho, que dormia tranquilamente, e sentiu uma onda de emoção. A partir daquele momento, não haveria mais medo ou submissão. Laura era uma fênix, renascida das cinzas, pronta para voar alto e destruir qualquer obstáculo que se interponha no seu caminho. O frio cortante do inverno não conseguia rivalizar com a determinação ardente de Laura, enquanto ela se dirigia ao centro comunitário da pequena cidade. Era uma noite especial, uma daquelas em que a comunidade inteira se reunia para um evento de gala beneficente, organizado pela empresa de Daniel. Laura sabia que seria a oportunidade perfeita para desmascarar seu ex-marido, e revelar a verdade sobre o homem que ele realmente era. Com um vestido simples, mas elegante, que havia comprado com seu primeiro salário no café, Laura entrou no salão iluminado por lustres de cristal. A sala estava cheia de rostos conhecidos, todos conversando animadamente e aproveitando a música suave que preenchia o ar. As luzes brilhantes refletiam no gelo das janelas, criando um contraste quase mágico com o calor e a opulência do interior. Ela manteve a cabeça erguida, tentando ignorar os olhares curiosos e sussurros que a seguiam enquanto caminhava em direção ao palco. Daniel estava no centro das atenções, como sempre, cercado por admiradores e potenciais investidores. Ele sorria com aquele ar de superioridade que sempre irritara Laura. Seus olhos encontraram os dela por um breve momento, mas ele rapidamente desviou o olhar, tentando ignorar sua presença. Laura sentiu uma onda de náusea ao perceber a amante de Daniel, vestida com um vestido caro e rindo ao lado dele. Laura respirou fundo, sentindo o peso de cada passo enquanto subia ao palco. A sala foi gradualmente se acalmando, os murmúrios cessando quando as pessoas perceberam que algo estava para acontecer. Ela pegou o microfone e sua voz ecoou pelo salão silencioso. "Boa noite a todos." Começou Laura, sua voz firme apesar do nervosismo. "Eu sei que muitos de vocês me conhecem, mas talvez não saibam a verdade sobre o homem que está no centro desta festa." Daniel tentou interromper, mas Laura ergueu a mão, silenciando-o. "Por favor, Daniel, dê-me um momento, esta é a minha vez de falar." Ela então começou a contar sua história, desde o dia em que descobriu a traição até a noite em que foi expulsa de casa com seu bebê nos braços. Cada palavra era um golpe, cada revelação uma nova ferida aberta para Daniel. A sala estava em um silêncio mortal, as expressões dos presentes variando de choque à indignação. "Este homem", ela apontou para Daniel, "me abandonou no frio, sem nada, para ficar com outra mulher. Ele se preocupou mais com sua própria satisfação do que com sua família. E agora, ele está aqui, fingindo ser um pilar de moralidade e sucesso." Os olhos de Daniel ardiam de raiva e vergonha. "Isso é um absurdo", ele gritou, tentando avançar, mas foi contido por alguns colegas. "Ela está mentindo." Laura manteve a calma, segurando o microfone com firmeza. "Eu tenho provas", disse ela, retirando um envelope de sua bolsa. "Aqui estão registros, mensagens e testemunhos de pessoas que confirmam tudo o que estou dizendo. Vocês podem verificar por si mesmos." A multidão começou a murmurar novamente, mas desta vez o tom era de apoio a Laura. Vários membros influentes da comunidade, que antes estavam ao lado de Daniel, agora olhavam para ele com desdém. A máscara havia caído, e o verdadeiro caráter de Daniel estava exposto para todos verem. Com um último olhar para Daniel, Laura desceu do palco. Ela sentia as pernas tremendo, mas uma força interior a mantinha de pé. Pessoas começaram a se aproximar, oferecendo palavras de apoio e solidariedade. Ela sabia que tinha dado um passo crucial em sua jornada, um passo que mudaria o curso de sua vida e da vida de seu filho para sempre. Enquanto Laura deixava o salão, sentiu uma mão em seu ombro. Virou-se para ver um de seus novos amigos, alguém que também havia sofrido nas mãos de Daniel. "Você foi incrível lá dentro." Ele disse, sorrindo. "Você fez a coisa certa." Laura sorriu de volta, sentindo uma onda de alívio e orgulho. "Obrigada. Era algo que eu precisava fazer." Enquanto caminhava de volta para casa, sob as estrelas brilhantes e o ar frio da noite, Laura sentiu que uma nova era estava começando.
A batalha estava longe de terminar, mas ela sabia que, com cada passo, estava mais perto da justiça e da paz que tanto almejava. A humilhação de Daniel foi completa, mas sua fúria não tinha limites. Nos dias seguintes, ele tentou retaliar de todas as formas possíveis. Ele fez falsas denúncias contra Laura, espalhou boatos maliciosos e tentou usar sua influência para prejudicá-la. No entanto, Laura estava preparada. Seus novos aliados e amigos a apoiavam, e ela tinha todas as provas necessárias para se defender. Em uma noite fria e silenciosa, Daniel apareceu na porta de Laura, desesperado e irado. "Você arruinou minha vida!" Ele gritou, os olhos injetados de raiva. "Não, Daniel." Laura respondeu calmamente. "Você fez isso sozinho, eu apenas trouxe a verdade à luz." A tensão entre os dois era palpável, mas Laura manteve a compostura. Ela sabia que Daniel estava encurralado, sem mais cartas para jogar. Com a ajuda de seus aliados, Laura finalmente conseguiu que ele fosse processado legalmente. As consequências de suas ações começaram a se manifestar, não só no âmbito pessoal, mas também legalmente. Daniel perdeu o emprego, foi processado por fraude e enfrentou a condenação da comunidade que uma vez o aclamou. Laura, por outro lado, emergiu dessa batalha como uma mulher transformada. Ela não era mais a vítima indefesa, mas uma guerreira que lutou por justiça e venceu. A comunidade, que antes a julgava, agora a respeitava. Laura havia mostrado a todos que a verdade e a resiliência podem superar qualquer mentira e traição. Ao final de tudo, enquanto a neve continuava a cair suavemente lá fora, Laura olhou para seu filho adormecido e sentiu uma paz profunda. Com o tempo, o café começou a ser cada vez mais conhecido, e Laura cresceu junto, alcançando cargos cada vez maiores. Assim, ela conseguiu proporcionar uma vida boa para seu filho e para si mesma. Haviam se mudado para um apartamento bem maior que o antigo, um lugar lindo e confortável que podiam chamar de lar. Laura e seu filho vivem uma vida tranquila e feliz, longe das sombras do passado. Ela reflete sobre sua jornada, sentindo-se orgulhosa de sua resiliência e conquistas. O futuro é brilhante, e Laura está pronta para abraçar todas as novas oportunidades que surgirem, com uma mensagem de esperança e superação. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!